Êxodo capítulo 22, 16 a 31. Compartilhe a Bíblia com a pessoa que está do seu lado. Preste atenção no texto e vamos aprender mais da palavra do nosso Deus. Se alguém seduzir uma virgem ainda não comprometida e deitar-se com ela, terá de pagar pelo dote e torná-la sua mulher. Mas se o pai dela recusar-se terminantemente a entregá-la, o homem pagará em prata o valor do dote das virgens. Não permitirás que uma feiticeira viva. Todo aquele que tiver relações sexuais com o animal, certamente será morto. Quem sacrificar a qualquer outro Deus, e não somente ao Senhor, será morto. Não maltratarás o estrangeiro, nem o oprimirás, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Não tratarás mal nenhuma viúva, nem órfão. Se de algum modo os tratares mal, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei ao fio da espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que vive perto de ti, não agirás com ele como credor, cobrando juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, tu o restituirás a ele antes do pôr do sol. Pois é a única coberta que tem, é a roupa do seu corpo. Em que ele se deitaria? Portanto, quando clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Não dirás maldição contra os juízes, nem amaldiçoarás o líder do teu povo. Não adiarás a entrega das ofertas da tua colheita e do teu lagar. Dedicarás a mim o primogênito de teus filhos. E assim farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. A cria ficará com a mãe 7 dias. No 8º dia, tu a entregarás a mim. Sede, homens santos, para comigo. Portanto, não comais carne de animal despedaçado por feras no campo. Ela será jogada aos cães. Deus, por favor, revela algo da tua palavra para as nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. No domingo passado, nós estivemos trabalhando ainda nesse contexto de leis, chamadas leis casuísticas, isto é, leis que são provocadas por casos específicos que aconteceram e cujos casos foram apresentados aos anciãos, aos juízes de Israel, que ainda era uma sociedade agrícola, e casos que foram julgados de determinada forma. E aí então se transformou em padrão para as futuras gerações. E essas leis, elas foram reveladas pelo próprio Deus. Por isso que, para a alegria dos nossos estudantes de direito aqui, eu tenho falado aqui aos domingos que o direito é dom de Deus, é revelação de Deus. Quem estuda o direito, estuda algo que é próprio do próprio Deus. É próprio do próprio Deus. A redundância, ela é proposital. É para dizer que ela vem da mente de Deus. No domingo passado, o meu tema escolhido foi respeito é bom e a gente gosta. Eu salientei aqui a origem da palavra respeito. Eu não sei quantos de vocês se lembram, mas a palavra respeito significa olhar segunda vez. Então nós temos um olhar geral sobre a situação das coisas, sobre as pessoas, sobre as circunstâncias, sobre a vida em sociedade, sobre a nossa própria vida. E quando a gente dedica um segundo olhar, nós estamos demonstrando respeito, consideração. Hoje, a palavra que eu quero destacar é a palavra decência. Por isso que o tema da mensagem é decência é a palavra da vez. A palavra decência vem do latim decentia,
que significa recato, compostura ou honestidade de cada pessoa. Nesse conceito, a gente aprende algo, a referência à dignidade nos atos e nas palavras. Decência também é o valor que faz com que uma pessoa tenha consciência da própria dignidade humana. Por isso, uma vez tendo essa consciência de decência, a pessoa prefere guardar ou preservar o seu corpo, os seus pensamentos e os seus sentidos. Decência. Nesse texto, amados, nessa porção 16 a 31, nós temos as chamadas leis a respeito da imoralidade e da idolatria. A grande ideia desta passagem, dando um clique, Dani, é de que o nosso Deus determina que devemos viver de modo santo diante dele e também diante de nossa comunidade. Deus em nenhum momento na história da humanidade aceitou qualquer coisa. Deus em nenhum momento aceitou que vivêssemos em sociedade de maneira desrespeitosa, de maneira indecente. A vivência nossa em sociedade precisa obedecer determinadas leis de recato, de compostura, de honestidade, amados. É interessante que estas mensagens têm aplicabilidade direta aos nossos dias. E nós estamos vivendo, nossa sociedade brasileira hoje, nesse momento histórico que vivemos, o resultado do que é indecência, do que é desonestidade, do que a avacalhação em relação à coisa pública pode produzir. Vergonha sob vergonha. Então nós encontramos esse texto, eu quero detidamente analisar com vocês acerca de alguns valores. Valores relacionados ao sexo, valores relacionados ao culto e valores relacionados ao trato com as pessoas. Tendo que essa passagem nós vamos estar definindo e conversando e falando sobre essas três áreas em que precisamos de valores: sexo, culto e trato com as pessoas. E eu vou estar fazendo alguns versículos sortidos para fins didáticos, para a gente compreender bem aquilo que o texto nos propõe. Valores relacionados ao sexo, versículos 16, 17 e 19. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Se alguém seduzir uma virgem, ainda não comprometida, e deitar-se com ela, terá de pagar pelo dote e torná-la sua mulher. Mas se o pai dela recusar-se terminantemente a entregá-la, o homem pagará em prata o valor do dote das virgens. 19. Todo aquele que tiver relações sexuais com o animal, certamente será morto. No versículo 16, nós encontramos o verbo seduzir. Se alguém seduzir uma virgem. No original, a palavra significa enganar, persuadir. É algo relacionado ao uso indigno de se apropriar de uma pessoa a quem não se tem ainda um compromisso de casamento. Mas esse texto aqui, no versículo 16, não diz respeito a uma relação de estupro, de violência. É uma relação consensual. Um casalzinho resolve manter relações sexuais. Mas a lei parte do princípio, a lei de Moisés, de que foi o homem que tomou a iniciativa. Se alguém seduzir uma virgem, ainda não comprometida, isto é, ainda não noiva de ninguém, desposada de ninguém, e deitar-se com ela, mantendo relações íntimas, terá de pagar um dote. E além de pagar o dote, deverá torná-la sua mulher. O texto é claro: quem se aproveitava sexualmente de uma virgem deveria se casar com ela. A Bíblia de Jerusalém vai estar traduzindo assim o versículo 16. Se alguém seduzir uma virgem que ainda não está prometida em casamento e se deitar com ela, pagará o seu dote. Este dote era estabelecido pelo pai da menina e a tornará por mulher. O dote da virgem era diferente do dote de qualquer uma outra mulher. Eu só não encontrei dos meus estudos algo no que diz respeito a valores, para tentar fazer uma correlação com valores monetários atuais.
mas era um valor significativo. Agora, o versículo 17 tem um elemento que eu julgo ser muito interessante. Se o pai dela recusar-se terminantemente a entregá-la, o homem pagará em prata o valor do dote das virgens. Isto é, só pagará o dote, mas não levará a menina. Isso é para preservar a menina. Se o pai pensar o seguinte: esse rapaz não vale absolutamente nada, ele vai se casar com a minha filha? Coisíssima nenhuma, eu não deixo. Teria que receber o dote e ele continuaria com a sua filha em casa. Tá? Então, qual o propósito dessa lei? Eu julgo que essa penalidade visava desencorajar o comportamento negligente dos rapazes. Eles deveriam pensar bem antes de se envolver com menina de família. Já ouviu essa expressão? Tem que tomar cuidado de se envolver com menina de família, porque esse dote deveria ser pago. O preço do casamento, o preço pago pelo noivo aos pais ou à família da noiva. Um exemplo bíblico é o exemplo que está em Gênesis 24, 53, quando Rebeca, Isaac, através do seu servo, tirou o servo, joias de prata e joias de ouro e vestidos, e Deus a Rebeca também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. O casamento, amados e amadas, no tempo bíblico, era pleno de significado de respeito. Ninguém poderia, nenhum rapaz poderia sair por aí se utilizando das meninas ou seduzindo as meninas. E essa ideia de sedução, engano, persuasão, há um dicionário que eu procurei que traduz ou define sedução como sendo indução ao mal ou ao erro por meio de artifícios de desencaminhar ou desonrar, valendo-se de encantos e promessas. Sedução em relação ao sexo, no pensamento bíblico, é coisa muito séria. Sexo foi feito para o contexto do casamento. E se alguém se envolvesse com o sexo antes do casamento, atenção rapazes, deveria pagar o dote. E não era qualquer dote, era o dote das virgens, em valor em prata. E se o pai da menina não permitisse o casamento, pagaria do mesmo jeito, só não levaria a menina. Agora, há no versículo 19 uma outra orientação a respeito do sexo ainda. Todo aquele que tiver relações sexuais com um animal, certamente será morto. Levítico 20, 15 a 16, estabelece plenamente o detalhamento desta lei. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá, e matareis o animal. Também a mulher que se chegar a algum animal para juntar-se com ele, aquela mulher matarás, bem assim como o animal. Certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. É até forte, amados e amadas que estão aqui nesta noite, falar a respeito de sexo com animais. É uma bizarrice. Mas essa lei justificava-se ou justifica-se por práticas que aconteceram. Senão não estaria aqui. E que ainda acontece nos nossos dias. E que pela lei de Deus é chamado abominação. Era passível de pena de morte. Pena de morte. Deixa eu só abrir um parênteses para dizer que o diabo perverte tudo aquilo que Deus criou, sim ou não? Tudo aquilo que Deus criou nobre. O sexo foi criação de Deus. Foi feito para a glória de Deus. Para o desfrute de um homem e de uma mulher no contexto do casamento. A partir do Éden mesmo vão surgir as mais estranhas bizarrices. E aí vão envolver estupros. A relação sexual antes do casamento, atenção meninos e meninas, mesmo consensual, era considerada pecado. Só não era passível de pena de morte. Estupro era pena de morte na certa.
Agora, quando consensual, pagava-se uma indenização. Quem esteve domingo passado, a palavra indenização no hebraico é shalom, que é da mesma raiz da palavra shalom. Era uma indenização para se estabelecer a paz. Pago. Restituição moral. O sexo foi pervertido desde o Éden. E hoje nós vivemos uma sociedade, amados, que o sexo está sendo banalizado por demais. Recentemente eu estou sendo abalado aos finais de semana. O forró deu um tempo. Agora é funk. E as músicas do funk, não estou falando nada sobre o estilo de música, se você gosta, eu estou falando sobre as letras. Sempre depreciam a mulher. Eu não sei como tem mulher que ainda gosta de funk, desse tipo de funk. Porque todas elas são depreciativas. Eu não estou, pastor, só está generalizando, não, eu estou generalizando, é tudo mesmo, todas. E a Bíblia é taxativa ao dizer: o sexo é dom de Deus, mas foi pervertido por Satanás. Valores relacionados ao sexo. Segundo, Dani, valores relacionados ao culto. E aí nós encontramos também versículos sortidos. 18, não permitirás que uma feiticeira viva. 20, quem sacrificar a qualquer outro Deus e não somente ao Senhor, será morto. 29 a 31, não adiarás a entrega das ofertas da tua colheita e do teu lagar. Dedicarás a mim o primogênito de teus filhos, e assim farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. A cria ficará com a mãe 7 dias. No 8º dia tu a entregarás a mim. Sede homens santos para comigo. Portanto, não comais carne de animal despedaçado por feras no campo. Ela será jogada aos cães. Versículo 18, gente, é daqueles versículos que a gente passa mal de ler, mas não permitirás que uma feiticeira viva. E é isso que está dizendo. A feitiçaria deveria ser alijada da convivência com o povo de Deus. O povo de Deus vivia para Deus. Logo, a prática de magia ou feitiçaria era um pecado contra Deus. E era um atentado em relação ao Estado. Um comentarista vai dizer que feitiçaria aqui preparava medicamentos com mistura de ervas e assim tornava-se preparadora de compostos venenosos. Nós estamos diante de uma sociedade agrícola, preste atenção, Israel não é uma monarquia ainda, é uma sociedade pré-tribal até, bem agrícola mesmo, onde a feiticeira era aquela pessoa que se utilizava de chás, olha o chá, né? De muitos chás, uso de ervas, de encantos, para poder curar as pessoas. Seria aquilo que entre os indígenas se chama do pajé. Seria aquilo que entre no interior bastante, tem aquela senhora que fazia chás e remédios e tratava das pessoas, feiticeira. A palavra de Deus diz, tinha que ser morta. Morta. Deus não aceita concorrência no seu culto. É taxativo mesmo. A idolatria é algo que avilta os céus. Por isso a lei é dura, pena de morte. E mesmo assim, amados, em Êxodo 32, versículos 1 a 5, nós vamos ver mais um caso clássico de idolatria. Você se lembra disso? Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão
vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. A idolatria, amados, infelizmente, mesmo com essas ordens taxativas de Deus, continuaram presentes na história de Israel. O bezerro de ouro é feito um bezerro de joias pendentes de ouro que haviam sido doados pelo próprio povo, e depois o povo ainda diz para este bezerro: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Amanhã será festa ao Senhor. Idolatria. Sempre presente. Amados, eu já tenho dito isso aqui, todos nós somos adoradores. A pergunta que não quer calar é a quem você adora. E se você não adora somente a Deus, você é um idólatra. Ah, pastor, mas eu não adoro imagens. Você pode não adorar imagens, mas você adora algo além do Senhor? Você é um idólatra. Você pode adorar o seu corpo. Você pode adorar a sua inteligência, a sua família. Você pode adorar a si mesmo. Você pode adorar o dinheiro. Você pode adorar o sexo. E tantas outras formas de idolatria. João Calvino tinha razão quando falava de que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de ídolos. Deixe seu coração se distanciar do Senhor, que você vai adorar a criatura ao invés do Criador. Olha para mim, amados, parece uma coisa insana. Deus está caminhando com o povo já há tantos anos. De dia uma coluna de uma nuvem para proteção do sol, uma coluna de nuvem. À noite uma coluna de fogo. Deus guiando o povo, realizando milagres. Água salgada em Mara foram transformadas em Elim. Águas belíssimas, águas agradáveis. Deus manda o maná. Deus manda codornizes para alimentar o povo. E aí depois o povo é capaz ainda de construir um bezerro de ouro e falar: esse é o Deus que nos tirou do Egito. Mas não fica culpando esse povo não, que você faz a mesma coisa também. Quando Deus lhe acompanha durante toda a sua história e você ainda agradece a si mesmo, ou diz que foi o seu trabalho, ou diz que foram as suas mãos que providenciaram as coisas. Não, 1000 vezes não. Adore somente a Deus. Preste culto somente a Ele. E sabe qual é um dos antídotos para você não manter o seu coração idólatra? Apresente diante do Senhor o que você tem de melhor. É aí que entra o versículo 29. Não adiarás a entrega das ofertas da tua colheita, do teu lagar, aquela oferta do vinho. Dedicarás a mim o primogênito dos teus filhos, e assim farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. A cria ficará com a mãe 7 dias, no 8º dia tu entregarás a mim. Quer vencer a idolatria? Seja generoso na obra de Deus. Esse texto está se referindo, amados e amadas, à oferta dos primeiros frutos e a apresentação dos primogênitos que deveriam ser feitas prontamente. Êxodo 13, 11 a 16 vai dizer que os filhos deveriam ser consagrados a Deus no 8º dia. Tudo para que o povo se lembrasse de que aquilo que eles possuíam era presente do Senhor. Mas me parece, quando eu leio o versículo 29, não adiarás a entrega das ofertas, é de que o povo estava adiando. Deus havia dito: olha, me entrega o melhor. Aí me lembro do profeta Malaquias, né? Vocês estão trazendo para mim animais defeituosos. Você lembra disso? O povo aqui estava adiando. Fazia plantação do trigo, a plantação da azeitona, enfim. Tinha que entregar as primícias para o Senhor, para o serviço do culto ao Senhor, para manter os sacerdotes, os levitas. A estrutura de culto, os anciãos. Eles estavam se esquecendo do Senhor. Eu não posso deixar de aplicar isso ao seu coração. Você anda se esquecendo do Senhor? Nessa noite você também pode ser lembrado a não adiar a entrega das tuas ofertas.
e a dedicar o seu melhor ao Senhor, o melhor do seu tempo, a dedicar os teus filhos ao Senhor. No tempo da lei, os primogênitos eram entregues ao Senhor. Todo menino primeiro nascido era entregue ao Senhor. Na nova aliança, todos os filhos são santos diante do Senhor e devem ser entregues e consagrados ao Senhor. No 8º dia eles eram circuncidados, o selo da circuncisão, o sinal de que pertenciam ao Senhor. Tudo que temos é do Senhor, deve ser entregue ao Senhor. Versículo 31 tem uma expressão lindíssima: sede homens santos para comigo. Não comam carne de animal despedaçado por feras, ela será jogada aos cães. Há uma versão que diz assim: ser-me-eis, a João Ferreira de Almeida atualizada, ser-me-eis homens consagrados. A NVI traduziu assim: vocês serão meu povo santo. Eugene Peterson na mensagem traduziu assim: sejam santos por amor a mim. Santos, sede separados, consagrem-se a mim. Êxodo 19, 5 e 6, a base desta lei. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E preste atenção, amados, por favor. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Na antiga aliança o padrão era alto. Na nova aliança o padrão continua sendo alto. Até mesmo porque Pedro vai estar dizendo um texto que você conhece muito, mas muito mesmo, mas é importante lembrá-lo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós aprendemos hoje na escola bíblica dominical, a conversão precisa vir junto com obras conclusivas de caráter e de testemunho cristão. Eu desafio você a ler a carta de Tiago essa semana. Eu quero só dar uma dica que eu aprendi com Totti, lá do Palavra da Vida. Numa série de pregações do livro de Tiago, ele deu a seguinte grande ideia, grande sacada do livro de Tiago. Deixa eu ver. É como se Deus dissesse o seguinte: eu tenho padrões para a sua vida, e o mundo está de olho. Deixa eu ver se você de fato tem vida. Deixa eu ver se você consegue aliar a fé com obras. Porque a fé sem obras é? A fé sem obras é? Morta. O povo de Israel era uma nação santa. Sede homens santos para comigo. E é a mesma orientação para a nova aliança. Mas vós sois a geração eleita. Povo exclusivo de Deus, sacerdócio real. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, vai dizer que nós somos reis e sacerdotes. Numa outra versão vai dizer, nós somos reino de sacerdotes. Preste atenção aqui, na antiga aliança, todos nós somos sacerdotes. Na antiga aliança, os levitas eram sacerdotes. Na nova aliança, todos somos sacerdotes. Na antiga aliança havia o tabernáculo montado e depois o templo em Salomão. Na nova aliança nós somos o templo de Deus, Hebreus está dizendo. Somos o templo de Deus. Alguns aqui estão como uma catedral, mas somos o templo de Deus. Deus tabernacula conosco através de Jesus. Preste atenção. Dani,
Há valores agora relacionados ao trato com as pessoas. Versículos 21 a 28. Não maltratarás o estrangeiro, nem oprimirás, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Não tratarás mal nenhuma viúva, nem órfão. Se de algum modo os tratares mal, olha só, gente, versículo 23 em diante é forte, hein? Aí o espírito da lei é violência mesmo, de Deus. Violência graciosa de Deus. Se de algum modo os tratares mal, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Porque Deus é bom nesse negócio de atender clamor de oprimidos. E a minha ira se acenderá, e vos matarei ao fio da espada, vossas mulheres ficarão viúvas, vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que vive perto de ti, não agirás com ele como credor cobrando juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, tu restituirás a ele antes do pôr do sol, pois é a única coberta que tem. E a roupa do seu corpo, é a roupa do seu corpo, em que ele se deitaria. Portanto, quando eu clamar a mim, eu ouvirei, pois sou misericordioso. Não dirás maldição contra os juízes, nem amaldiçoarás o líder do teu povo. Preste atenção, amados e amadas, a lembrança do tempo de escravidão no Egito deveria manter acesa a chama da tolerância e da solidariedade em Israel. Versículo 21 diz claro: não maltratarás o estrangeiro, nem oprimirás, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Em Levítico 19, 9 a 13, eu só vou citar o contexto, diz de que quando os homens estivessem fazendo a colheita da terra, o canto do campo não seria colhido, nem as espigas que caíssem no chão seriam recolhidas, porque essa colheita do canto do campo e das espigas que estivessem ao chão deveriam ser deixadas aos pobres e aos estrangeiros. Há um livro da Bíblia chamado livro de Ruth, você vai encontrar isso. Noemi recomendando a sua nora Ruth que estivesse indo ao campo para recolher justamente as espigas do canto do campo e as espigas que caíssem ao chão, porque eram destinadas aos mais pobres. Meu querido e minha querida, em Israel havia um senso de justiça, olhe para mim, no seguinte ponto de vista: nós não podemos evitar, preste atenção, que haja pobres entre nós, mas se existirem, como já existem pobres, é nossa responsabilidade dar a eles o mínimo necessário para a sobrevivência. Sempre houveram pobres. O próprio Senhor Jesus, certa feita, disse: os pobres sempre tendes convosco. E tem gente que interpreta mal esse dito de Jesus, como se Jesus dissesse o seguinte: os pobres a gente sempre vai ter, tem que tolerá-los. Não. A interpretação correta é: os pobres vocês sempre têm diante de vocês para ajudar. Porque quem conhece um pouco do contexto, sabe que Jesus está refutando a ideia de Judas. E quando viu aquela mulher escandalosa servindo ao Senhor, dando nardo puríssimo, caríssimo, de 300 dias de trabalho, um ano inteiro trabalhado, Judas ficou com o olho grande na oferta. E disse: que desperdício, poderia ser entregue para os pobres. Jesus disse: não, os pobres vocês sempre vão ter para ajudar. Agora a mim, não. Esta mulher fez, de fato, o que pôde. Amados, amadas, os pobres precisam ser acolhidos, ajudados, é dever nosso. O versículo 22 vai dizer: não tratarás mal nenhuma viúva, nem órfão. Tiago, deixa eu ver, né? Tiago 1:27, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E aí, a partir do versículo 23, Deus está dizendo: olha, se vocês tratarem mal os pobres, as viúvas e os órfãos, os grupos dos vulneráveis socialmente, eu vou me comprometer a ouvir o clamor deles. Versículo 24: e a minha ira se acenderá,
e vos matarei ao fio da espada, vossas mulheres ficarão viúvas, vossos filhos órfãos. Isto é, vocês vão sofrer na pele aquilo que estes estão sofrendo. O que Deus está nos ensinando no espírito dessa lei é: quem não se importar com os que sofrem, sofrerá como eles. Padecerá na pele. Porque Deus sempre vai estar do lado mais fraco. Os mais oprimidos são de fato aqueles a quem o Senhor está ouvindo. Até mesmo porque os oprimidos só têm o Senhor. Não podem contar com mais ninguém. Versículos 26 e 27 fala a prática de empréstimo. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, tu restituirás a ele antes do pôr do sol. Isso é, você não vai deixar um pobre sem o seu manto para se cobrir, porque o versículo 27 diz: porque é a única coberta que tem, a roupa do seu corpo. Quando clamar a mim, eu ouvirei, pois eu sou misericordioso. Tem de haver devolução por parte daquele que se utiliza do agasalho do pobre como garantia de pagamento de dívida. O Senhor ouve o clamor dos oprimidos. Êxodo 34, 6 e 7, preste atenção. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: ó Senhor, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares e que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E ainda, amados, nessa linha do respeito, da decência em relação às pessoas, há uma orientação explícita de submissão em relação às autoridades constituídas. Versículo 28. Não dirás maldição contra os juízes, nem amaldiçoarás o líder do teu povo. A mesma honra que deve ser dada a Deus, deve ser dada aos seus representantes. E os nossos governantes são representantes de Deus, quer gostemos deles ou não, quer estejam fazendo o bem ou não. Blasfemar contra o juiz ou contra um príncipe, proferindo maldição, representava um desrespeito à autoridade divina. Preste atenção, amados, como que nós precisamos aprender a obedecer esse princípio. Como nós falamos mal das nossas autoridades. Há por parte do brasileiro, amados, uma cultura de ultraje, de desrespeito a todos aqueles que exercem liderança. Os empregados falam mal dos seus patrões, falam mal dos seus encarregados. As ovelhas falam mal dos seus pastores. Os homens falam mal das suas autoridades no executivo, dos prefeitos, governadores, presidentes da república. Falamos mal dos juízes. Não há sociedade que se estabeleça sob o império do desrespeito. Romanos capítulo 13 vai estar dizendo de maneira muito clara acerca do espírito dessa lei. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Preste atenção, versículo 2. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso, preste atenção, trarão condenação sobre si mesmos. Toda autoridade é estabelecida por Deus, boa ou mal, merece respeito, consideração, honra. A mesma honra que você dá a Deus, você deve dar aos representantes dele, aos governantes, aos juízes, aos que exercem autoridade.
sobre nós. Dani, algumas aplicações outras aqui. Primeira, preste atenção nisso daqui. Principalmente os nossos solteiros que estão aqui. O sexo é um presente de Deus dado para ser desfrutado apenas no casamento. Depois pode corrigir aí essa frase. Para ser desfrutado apenas no casamento. O que passar disso é pecado, desonroso, tanto para a moça quanto para o rapaz. Hebreus capítulo 13, versículo 4 vai dizer: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. E a palavra no original leito é koitos, que significa coito, relação sexual. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. O sexo é um presente de Deus dado para ser desfrutado apenas no casamento. O que passar disso é pecado desonroso. Isso vale para a moça, porque é incrível como a nossa sociedade ainda tem vestígios do machismo. A moça precisa casar virgem, o menino não precisa. Prendo as cabritinhas porque meu bodinho está solto. Mas diante de Deus, amados, honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. O que é leito sem mácula? Sem mancha. A mancha do pecado. Guarde-se para o seu futuro esposo. Guarde-se para a sua futura esposa. O sexo é um presente de Deus que vem embrulhado e que precisa ser desembrulhado apenas junto àquele ou àquela que Deus colocar no nosso caminho. É precioso demais. A virgindade é preciosa demais para a gente entregar para qualquer um. Tome nota e guarde no seu coração. Segunda aplicação. O culto a Deus deve ser algo feito com exclusividade. Ele não admite dividir a sua glória com ninguém. J. Packer vai dizer que a Escritura é rigorosa a respeito do mal de praticar a idolatria. Os ídolos são escarnecidos como ilusórios, não existentes, mas escravizam seus adoradores em uma superstição cega, que significa infidelidade perante Deus. 1 João 5:21 vai dizer: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Culto a Deus, amados, é só a Deus. Não tem santo, nem santa. Os santos têm biografias incríveis. Alguns dos santos da Igreja Católica, por exemplo, têm histórias que merecem ser estudadas, valorizadas. Existem histórias realmente de fidelidade, de amor, de abnegação, muito grande. Mas eles são isso, homens. Apenas homens. Adora a Deus. Em Apocalipse, tem uma passagem muito interessante de quando aparecem anjos a João, o autor do Apocalipse, e João se ajoelha diante deles. Eles falam: não adore a nós, adora somente a Deus. Nem os anjos recebem adoração, somente a Deus. Terceira aplicação. A santidade implica não apenas em ter um comportamento diferente dos demais, mas ter as motivações orientadas pelo próprio Deus. Não adianta, amados, apenas ter um comportamento diferente dos demais, porque santidade não é moralismo. É ter as motivações do coração orientadas pelo próprio Deus. Porque às vezes você se mantém num determinado padrão de comportamento, não porque você teme a Deus, mas porque você teme
pecar. Porque você teme ser rotulado. Deus está de olho no seu coração. Olhe para mim, Deus quer sondar o seu coração. Jesus certa feita disse, é do coração que procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Santidade é coisa do coração. Santidade não é apenas ter comportamento correto. Existem muitos homens que são moralmente corretos, mas seus corações são perversos diante de Deus. E existem aqueles santos amados que estão manquejando, caindo, se levantando, mas que diante de Deus são santos, porque suas motivações são corretas. Sede homens santos diante de mim, disse o Senhor. Outra aplicação, gente. Tratar bem o outro tem a ver com o exercício de uma amabilidade, que deve ser marca característica do cristão. Todo cristão deveria tratar bem o outro. Deuteronômio 6, 5 a 6, vai dizer que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão onde? No coração. Porque a partir do coração é que você vai tratar os outros. Eugene Peterson vai dizer que por mais corretos que sejamos a respeito do que cremos sobre Deus, por mais precisa que seja a nossa expressão de crença, por mais magnificente e persuasiva a nossa forma de pregá-la, escrevê-la ou declará-la, se o amor não moldar nosso modo de falar e agir, falsificamos o credo e confessamos uma mentira. Preste atenção, a crença sem amor destrói vidas. A crença sem amor transforma o melhor dos credos em arma de opressão. Você pode confessar a Deus, temer a Deus, mas se você não ama, não adianta. Por isso que Paulo vai escrever em 1 Coríntios 13, e alguns aqui sabem de cor, mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente. Enquanto o juiz e o pastor caminhavam juntos, o juiz perguntou: você viu quem estava ajoelhado ao meu lado durante a ceia? O pastor respondeu: sim. Mas eu não sabia que você havia notado. E os dois homens então caminharam em silêncio por alguns momentos. E daí o juiz disse: que milagre da graça. E o pastor concordou: milagre maravilhoso da graça. O juiz perguntou: mas o senhor está se referindo a quem? O pastor disse: é claro, a conversão do assaltante. O juiz falou: não, eu não estou pensando nele, eu estou pensando em mim mesmo. Aí o pastor perguntou: mas como assim? E o juiz respondeu: o assaltante sabia o quanto ele precisava de Cristo para salvá-lo dos seus pecados. Mas olhe para mim, eu fui ensinado desde a infância a ser um cavaleiro, a cumprir a minha palavra, fazer minhas orações, ir à igreja. Eu passei por Oxford, recebi meu diploma, fui advogado, eventualmente tornei-me juiz. Pastor, nada a não ser a graça de Deus podia ter me levado a admitir que eu fosse um pecador igual àquele assaltante. Levou muito mais graça para me perdoar por meu orgulho, minha confiança em mim mesmo, para me levar a reconhecer que eu não sou melhor aos olhos de Deus do que aquele assaltante que eu mandei para a prisão. Sabe o que significa graça? Você não merece nada. E a gente às vezes fica pensando
que a pessoa que já matou, que se prostituiu, precisa de mais graça do que nós, que tivemos às vezes uma educação regada. Não, não. Há um princípio espiritual que eu quero ensinar para você. Boas pessoas só não entram no céu por conta do seu orgulho, que as impede de chegar ao Salvador. Quanto melhores nós somos aos olhos do mundo e aos nossos olhos, mais distantes nós estamos de Deus. Quanto mais convencidos, eu sei que algumas dessas mensagens aqui de Êxodo, das leis, você fala, eu sei, eu não preciso, não toca a mim, não alcança meu coração. Eu conheço pessoas que precisam disso. Cuidado. Cuidado, porque o seu orgulho pode estar lhe cegando e pode estar lhe impedindo de reconhecer que você precisa mais de Deus do que o homem mais vil que existe em nossa sociedade. Perguntaram para Spurgeon, o grande pregador inglês, por que você crê que Deus o elegeu? Ele falou, tinha que ser Deus mesmo, porque nem eu me elegeria. Abaixa a cabeça, meu querido e minha querida. A ordem de Deus é ser santo. Mas o consolo e a direção de Deus é de que você não é santo segundo os seus próprios méritos. Deus não lhe chama para você ser um discípulo nos seus próprios termos, do seu jeito. Nós temos que ser santos do jeito de Deus, e Ele dá graça. Ora ao Senhor, abaixa a cabeça e creia que o mesmo Deus que aponta o caminho da santidade, da decência, é o mesmo Deus que vai lhe ajudar a caminhar. E eu tenho certeza absoluta de que há pessoas aqui nesta noite que estão desejando trilhar o caminho da santidade, mas que ainda estão trilhando pelos seus próprios esforços. E precisam se ver como miseráveis pecadores, gente indigna, gente que precisa da ajuda de Deus. Ore no seu coração agora e diga: Deus, tamanha graça, tamanho favor sobre a minha vida, em eu não sendo merecedor, mas me ajuda, porque quanto ao sexo, quanto ao culto e quanto ao trato com as outras pessoas, eu já pequei, ou eu peco e temo de continuar pecando. Por isso que eu preciso da sua ajuda. Caminhe comigo, Senhor. Me pegue no colo se for preciso. Me ajude nesta caminhada. Eu dependo da tua graça. Eu dependo do teu favor. Levante-se, meu querido, aqui embaixo, aí na galeria. Levante-se agora, por favor. Eu quero nessa noite chamar aqueles que não querem caminhar sozinhos mais. Eu quero chamar aqui nesta noite, para vir aqui à frente, você que reconhece que para ser santo, sozinho não dá, tem que ter Deus. E você precisa de Deus. E você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente e vai dizer: olha, para ter um relacionamento com sexo, culto e trato das outras pessoas, só com Deus, sozinho não dá. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. A igreja quer orar por você. Vem, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Talvez você venha se cobrando muito. Talvez você recebe uma mensagem dessa sobre decência e fala: Senhor, como eu vou fazer?
Como eu vou me recatar? Como eu vou manter a minha compostura, a honestidade em mim mesmo? Não. Sozinho? Não. Sai do seu lugar, vem aqui à frente e diga: Deus, eu preciso de Ti. Venha. É a noite da sua consagração de vida, da consagração do seu coração diante do Senhor. Vem aqui, vem. Vem. Alguém nessa noite? Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim. Vem aqui, por favor, vem aqui, vem. Necessita ser mudado. Hoje pode ser a noite da virada da sua vida. Vem. Alguém da galeria para vir? Vem. Necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Vem você que quer acertar sua vida com o Senhor. Venha. Renova-me, Senhor. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Já não quero. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Sai do seu lugar, vem aqui, venha. Renova-me, pode vir, Senhor Jesus. Aleluia. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado. necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Os músicos vão continuar tocando. Eu quero insistir com você. Quero a igreja orando. Eu quero insistir. O nosso Deus determina que devemos viver de modo santo diante dele e também diante da nossa comunidade. Você ouviu essa mensagem? Você ouviu que Deus quer que tenhamos uma vida decente, uma vida honesta. E você ouviu também de que pela graça de Deus você pode ter esta vida. Então eu quero desafiá-la a vir aqui à frente. Eu quero desafiá-la ou desafiá-lo a vir interceder por alguns desses que estão aqui. Porque, gente, a psicologia não muda a vida das pessoas. A cadeia não muda a vida das pessoas. A correção penal. Ser membro de uma igreja não muda a vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas é a conversão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu quero chamar você que está na galeria a vir aqui. Quer mudar de vida? Quer ter vida decente? Venha para Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quero uma vida correta quanto ao sexo. Quero uma vida correta quanto ao culto. Quer ter uma vida correta no trato com as pessoas? Você precisa de Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Irmãos e irmãs do Senhor, você que está me ouvindo e nos visita nessa noite,
Você que conhece alguma pessoa que já tomou essa decisão e já viu quanto essa pessoa mudou de vida, isso pode acontecer com você agora. Agora, nós vamos cantar apenas uma vez mais a canção toda. E você terá essa oportunidade nesta noite de dizer: vida decente é o que eu quero. Com Jesus. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, canta, igreja. Senhor, Meu jovem, vem aqui. Jesus, Deseja uma vida santa quanto ao sexo. põe em mim Meu irmão, minha irmã, meu senhor, minha senhora, uma vida correta quanto ao culto. Ainda há ídolos no seu coração. que há Venha. dentro de Você que não está honrando os pobres, os menos favorecidos, o orgulho tem tomado conta do seu coração. Venha, você precisa de Jesus. porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Vamos orar, igreja. Quero convidar o Alexandre para vir aqui à frente. Eu vejo aqui alguns jovens. Eu vejo aqui pessoas da nossa idade. Eu quero pedir que o Alexandre esteja orando por estes, pedindo a Deus graça, favor, para que esses sejam alcançados com a morte do eu, para a entrada do céu de Deus. Soberano e amado Pai, te louvamos nesta noite, Pai, por tudo que o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado por libertações que o Senhor liberou nesse lugar, Pai. Obrigado por que estavam cativos, Pai. O Senhor quebrou as correntes, tirou as cadeias, Pai. Pai querido, a minha oração nessa noite é para que amanhã, segunda-feira, Pai, essas pessoas que tiveram essa atitude aqui à frente, Pai, elas possam se lembrar de tudo que o Senhor falou com elas hoje, aqui e agora, Pai. Que não possa ser uma emoção, Pai, mas que elas possam, durante a semana, se lembrar daquilo que o Senhor falou agora com elas, Pai. Que essa chama não se apague, Pai. Que o inimigo venha se envergonhar para sempre até a Tua volta, Pai, nessas vidas, Pai. Que elas verdadeiramente venham dar frutos, Pai. Venham ser salvas no Senhor, porque Tu és o único caminho, Tu és a única verdade. Não há salvação longe de Ti, Pai. Pai querido, obrigado pela Tua abundante água derramada neste lugar, Pai. Que vidas possam aprender a partir Te cultuar melhor. Que as pessoas possam aprender, Pai, a respeitar o sexo, Pai. No nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por tudo que foi falado. Que os jovens, Pai, possam ter corações abertos, Pai, para entender tudo que foi falado aqui. Continue, o culto acaba aqui, Pai, mas a Tua palavra continua, Pai. O Teu Espírito continua a trabalhar em nossos corações, Pai. Que durante toda essa noite, Pai, que ainda hoje possamos lembrar do que foi falado no nosso quarto, na nossa intimidade, Pai. Que durante a semana, Pai, não deixe a palavra se apagar, Pai. Nos sustenta até a próxima palavra, Pai. E assim até a Sua volta, Pai. Que a gente venha se manter de pé, de fé em fé, Pai. Pela Tua graça, como o Senhor derramou nessa noite. Pela Tua misericórdia, Pai. No nome de Jesus, Pai. Louvado seja o Teu santo nome por isso. Amém, Pai. E Amém, amém. Amém. Se sente, igreja. Aleluia. Aleluia. Amados, nós temos a nossa cantina hoje, pessoal da terceira idade, cantina missionária. Então os pais, ao buscar seus filhos,
Aproveite, já fiquem ali na cantina. E os demais também, tá ok? Abaixe sua cabeça, estenda suas mãos assim. E se você já está junto com a sua família, faça isso. Guarde um pouquinho para buscar seu filho. Receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o Pai, e a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação maior do Espírito Santo de Deus, esteja com vocês, esteja com o povo de Deus, na superfície da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. 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 Ore silenciosamente, enquanto os pastores vão estar à porta para cumprimentar todos.